NBR 5410, a famosa 5410 de instalações elétricas de baixa tensão, que cai em muitas provas, às vezes cai 2, 3 questões dela, porque ela é bem grande, tá bom? Então vamos dividi-la em pelo menos em 3 partes, pelo menos, tá ok? Vamos começar pelo começo, que é aqui, ó, que é onde essa norma se aplica. Caiu numa questão e parece fácil, mas complicou, pegou uma galera. Esta norma aplica-se aos circuitos que não aos internos, aos equipamentos funcionando sob tensão superior a 1000 volts e alimentado através de uma instalação de tensão igual ou inferior a 1000 volts. Por exemplo, circuito de lâmpada de descarga, precipitadores eletrostáticos, etc. B. A qualquer fiação ou a qualquer linha elétrica que não seja especificamente coberta pelas normas relacionadas à relativa utilização. C. As linhas elétricas fixas de sinal, com exceção dos circuitos internos de equipamento. Aqui tem uma coisa que ela não se aplica. Beleza? Ela não se aplica. Preste atenção. Ela não se aplica à instalação de tração elétrica, instalação de veículo de carro elétrico, né? Instalação elétrica de carro, instalação de barco, equipamentos para supressão de perturbações radioelétricas, na medida em que eles não comprometam a segurança das instalações. Instalação de iluminação pública, redes públicas de distribuição de energia elétrica, instalação de proteção contra quedas diretas de raios. No entanto, esta norma considera as consequências dos fenômenos atmosféricos sobre as instalações, por exemplo, escolha de dispositivos de proteção contra sobretensões. Instalações em minas e instalações de cerca eletrificadas. Cerca elétrica, tá fora, hein? Cai muito boa questão aí, se cair isso aí, a pessoa vai ficar bolado. Daqui, é uma norma muito grande, a gente não pode, né, ver tudo não. Mas a gente tem umas coisinhas que a gente tem que dar uma olhada, ó. E uma delas é essa aqui, ó. Proteção contra choques elétricos. O que você nota aqui, ó? Proteção contra contatos diretos, que é as pessoas e animais devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar de contato com parte de instalação, ou seja, é o mais comum. Proteção contra contatos indiretos, que as pessoas e animais devem ser protegidos que possam resultar em contato com massas colocadas acidentalmente sob tensão. Não é a parte viva, mas a parte que pode estar acidentalmente sob tensão. Proteção contra efeito térmico. A instalação elétrica deve estar disposta de maneira a excluir qualquer risco de incêndio de materiais inflamáveis devido a temperaturas elevadas e arcos elétricos. Além disso, em serviço normal, as pessoas, animais domésticos não devem correr risco de queimaduras. Aí tem a proteção sobre corrente. Existe a proteção contra a corrente de sobrecarga, que é qualquer circuito deve ser protegido por dispositivo que interrompa a corrente nesse circuito quando esta em pelo menos um de seus condutores ultrapassar o valor de capacidade de condução de corrente, é o disjuntor, né? A proteção contra curto-circuito. Todo circuito deve ser protegido do dispositivo que interrompe a corrente nesse circuito quando pelo menos um de seus condutores for percorrido por corrente desse curto-circuito. Ou seja, quando o disjuntor atingir a amperagem muito alta, ele desliga. Ou quando entra em curto-circuito, ele desliga também. Então são dois tipos de proteção. E proteção contra sobretensão. As pessoas, animais domésticos e os bens devem ser protegidos contra as consequências prejudiciais devidas a uma falta elétrica entre partes vivas de circuitos com tensões nominais diferentes e outras causas possam resultar em sobretensões. Fenômenos atmosféricos, sobretensões de jornal. Nunca vi isso aí, não sei nem o que é, mas está na norma aí. Aqui tem seccionamento e comando. Essa parte fala o que? Dispositivo de parada de emergência. Se for necessário em caso de perigo, desenergizar um circuito. Deve ser instalado um dispositivo de parada de emergência, facilmente identificável e rapidamente manobrável. Dispositivo de seccionamento. Isso aqui é o grande geral, né? Geral de tudo.
E dispositivo de seccionamento. Deve ser previsto dispositivo para permitir seccionamento de instalação elétrica do circuito de equipamentos, que são todos os disjuntores. A independência da instalação elétrica. A instalação elétrica deve ser disposta de modo a excluir qualquer influência danosa entre instalações elétricas e instalações não elétricas de edificação. Vamos lá, pessoal, continuando aqui que eu estava. Agora que o meu resumo que é feito na atualizada, eu botei para fazer o vídeo aqui na desatualizada. Agora que eu achei atualizado, eu parto aqui agora para a parte de proteção contra choques elétricos, que essa aqui na outra não tem. As definições: 3.2.1 elemento condutivo ou parte condutiva, elemento ou parte constituída de material condutor, pertencente ou não à instalação, mas que é destinado normalmente a conduzir a corrente elétrica. Proteção básica, meio destinado a impedir contato com partes vivas perigosas em condições normais. Proteção supletiva, meio destinado a suprir proteção contra choques elétricos, quando massas ou partes condutivas acessíveis tornam-se acidentalmente vivas. Proteção adicional, meio destinado a garantir a proteção contra choques elétricos em situações de maior risco de perda ou donação de medidas normalmente aplicáveis. De dificuldade de atendimento pleno das condições de segurança associadas a determinada medição ou proteção. E ainda situação de locais que os perigos de choque elétrico são particularmente graves. Então vamos lá. Dispositivo de proteção à corrente diferencial residual, é o famoso DR. Dispositivo de acionamento mecânico ou associação de dispositivo destinado a provocar a abertura de contatos quando a corrente diferencial residual atinge o valor dado em condições específicas. CELV, sistema de extra baixa tensão que é eletricamente separado da Terra de outros sistemas de tal modo que a ocorrência de uma única falta não resulte em risco de choque elétrico. PELV, sistema de extra de baixa tensão que não é eletricamente separado da Terra, mas que preenche de modo equivalente todos os requisitos de um CELV. Equipotencialização, procedimento que consiste na interligação dos elementos especificados, visando obter a equipotencialidade necessária para os fins desejados, por extensão à própria rede do elemento interligado resultante. Daqui a gente pula para 3.4 linhas elétricas. 3.4.1 linha elétrica de sinal, linha que trafegam sinais eletrônicos, sinais eles de telecomunicações, de intercâmbio de dados e controle de automação. Linha externa, linha que entra e sai de uma edificação, seja de linha de energia, de sinal ou de tubulação de água, de gás ou de qualquer outra utilidade. Ponto de entrega, ponto de conexão do sistema elétrico da empresa distribuidora de eletricidade com a instalação elétrica da unidade consumidora, que delimita a responsabilidade distribuidora pela autoridade reguladora. Ponto de entrega é o ponto que chega até o seu relógio medidor. Ponto de entrada. Ponto de entrada é o ponto em que a linha externa penetra na sua edificação. Eu estou dentro da sua casa já. Ponto de utilização é as tomadas. Que é importante anotar, ó. Um ponto de utilização pode ser classificado, entre outros critérios, de acordo com a tensão da linha elétrica, a natureza da carga prevista, ponto de luz, ponto de aquecedor, ponto de aparelho de ar-condicionado e o tipo de conexão previsto, ponto de tomada, ponto de interligação direta. Uma linha elétrica pode ter um ou mais pontos de utilização. O mesmo ponto de utilização pode limitar uma ou mais de utilização, ou seja, uma corrente pode ter várias tomadas e uma mesma tomada ter duas entradas. Ponto de tomada é a utilização de conexão do equipamento ou equipamentos a serem alimentados através da tomada de corrente.
Beleza? A gente para aqui nessa parte aqui para não ficar muito grande. Ó, um ponto de tomada pode conter uma ou mais tomadas de corrente. Um ponto de tomada pode ser classificado, entre outros critérios, de acordo com a tensão do circuito que o alimenta. Ou seja, 110-220, o número de tomada que nele previsto, o tipo de equipamento a ser alimentado e a corrente nominal da ou das tomadas de corrente nele utilizadas. Repetindo, ela pode ser classificada desse tipo de 110-220. O tipo de equipamento é chuveiro, corrente nominal da ou das tomadas de corrente nele utilizadas. Cozinha, por exemplo, entendeu? Pode ser feito assim. Número de tomadas também. Então, vamos lá, essa aqui a gente matou já.